Você já percebeu que o sofrimento humano raramente vem de algo externo, mas da forma como lidamos com aquilo que nos atinge? O estoicismo acreditava que a raiz da dor não está no mundo, mas em nossas próprias ilusões. E é exatamente isso que mantém você preso ao sofrimento. Hoje, você vai descobrir 4 ensinamentos estoicos que podem explicar por que você sofre tanto. E talvez, só talvez, te libertem desse ciclo. Será que o sofrimento que você sente é realmente inevitável? Ou é você quem o alimenta sem perceber? O estoicismo nasceu em um mundo cheio de caos, guerras e incertezas. Ainda assim, seus filósofos encontraram maneiras de transformar a dor em força e o sofrimento em clareza. Esses ensinamentos atravessaram séculos porque falam diretamente ao que ainda nos destrói hoje: expectativas irreais, a busca por controle absoluto e a prisão em falsas necessidades. Mas atenção, o que você vai ouvir agora não são fórmulas mágicas. São reflexões profundas que podem incomodar, mas também podem abrir uma nova visão sobre a sua própria vida. Mas para compreender de fato por que você sofre tanto, é preciso ir além da superfície. O estoicismo nos deixou reflexões poderosas, que funcionam como chaves para decifrar a origem da dor humana. Cada uma delas revela uma ilusão que você talvez carregue sem perceber. Ilusões que alimentam seu sofrimento em silêncio, todos os dias. Agora vamos percorrer juntos 4 ensinamentos fundamentais que podem mudar a maneira como você enxerga suas próprias dores. Escute com atenção, porque cada ideia é como um espelho, que pode refletir exatamente aquilo que tem aprisionado a sua mente. Ensinamento número 1. O peso invisível das expectativas. Você sofre porque espera que o mundo se curve às suas vontades, mas o mundo não foi feito para atender aos seus planos. E o estoicismo sabia disso. Ele nos lembra que a expectativa não é apenas um desejo projetado no futuro, mas uma armadilha psicológica. Quanto maior for o palácio que você constrói em sua mente, mais devastadora será a ruína quando a realidade não seguir o roteiro que você imaginou. O sofrimento nasce, em grande parte, dessa frustração silenciosa. Você não sofre apenas pelo que acontece, mas pelo abismo entre o que esperava e o que realmente recebeu. Esse abismo é o terreno onde o sofrimento cresce. Os estoicos diziam que o ser humano cria tempestades internas ao exigir do mundo aquilo que ele nunca prometeu. É como tentar forçar o vento a soprar na direção que você deseja. Quanto mais você luta contra a natureza da realidade, mais exausto e dilacerado se torna. E aqui está a verdade incômoda. A expectativa é sempre unilateral. Você a cria, você a alimenta, você a sustenta, mas o mundo não a reconhece. É como assinar um contrato silencioso com a realidade. Só que a realidade nunca assinou nada com você. Por isso, questione-se diariamente. O que estou esperando agora está em harmonia com a ordem natural das coisas, ou é apenas um desejo disfarçado de certeza? Quando perceber que é apenas desejo, permita-se libertar. Não abdicar da esperança, mas libertar-se da cobrança oculta que ela impõe. Assim, você transforma o peso da frustração em leveza, porque aprende a receber o que a vida entrega, sem exigir que seja diferente. Enquanto você viver refém das expectativas, viverá em um campo de batalha invisível, onde perde guerras que nunca precisou lutar. Mas quando compreender que o mundo não está contra você, apenas não foi feito sob medida para você, encontrará uma força serena, capaz de acolher a realidade como ela é, sem deixar que o sofrimento o destrua. Ensinamento número 2. A escravidão dos apegos. Você sofre porque se agarra ao que é transitório, como se fosse eterno, mas tudo o que existe carrega em si a semente da perda. Nada, absolutamente nada, permanece imutável em nossas mãos. Ainda assim, insistimos em viver como se fosse possível aprisionar o que está destinado a escapar. O estoicismo enxergava os apegos como correntes invisíveis que prendem a alma ao sofrimento. Quanto mais você se agarra a algo que pode ser perdido, um objeto, uma posição, uma relação,
até mesmo a própria juventude, mais vulnerável você se torna diante da inevitabilidade da mudança. A vida não nos pertence em definitivo. Somos apenas guardiões temporários de tudo o que chamamos de nosso. E é exatamente aí que nasce a dor, no instante em que confundimos posse com permanência. Os estoicos nos alertam que, ao idolatrar aquilo que pode ser levado de você, você entrega ao destino o poder de destruir sua paz. Afinal, como pode existir liberdade em alguém que vive com medo de perder aquilo que ama, aquilo que acumula ou aquilo que acredita controlar? Tudo o que você teme perder já não é seu, apenas está de passagem em sua vida. Por isso questione-se: se isso fosse tirado de mim agora, eu ainda conseguiria viver com dignidade? Essa pergunta não é uma negação do amor, do afeto ou do valor das coisas, mas um lembrete de que nada disso define o seu núcleo. Se a resposta for não, então não é você quem possui aquilo. É aquilo que possui você. Liberte-se da escravidão de confundir o transitório com o eterno, e o sofrimento perderá grande parte de sua força sobre sua mente. Enquanto acreditar que o valor da sua vida depende daquilo que pode ser perdido, você permanecerá acorrentado. Mas quando compreender que tudo chega e tudo parte em seu tempo, descobrirá uma serenidade que ninguém pode roubar. Quem não se apega ao que é passageiro, encontra no presente a única riqueza verdadeiramente inviolável. Ensinamento número 3. O peso exagerado da opinião alheia. Você sofre porque construiu sua identidade sobre os olhos dos outros. Cada olhar, cada comentário, cada julgamento se torna uma corrente invisível que prende sua mente. E os estoicos viam nisso uma das mais cruéis formas de escravidão, a escravidão da aprovação. Pense, quantas escolhas você deixou de fazer por medo da crítica? Quantos caminhos você abandonou porque não se encaixavam no aplauso coletivo? Essa prisão não tem grades visíveis, mas aprisiona com a mesma força. É o tribunal interminável das expectativas sociais, onde você é ao mesmo tempo o acusado e o juiz que se condena. O estoicismo nos alerta: nenhuma mente encontrará paz enquanto depender do aplauso alheio para validar sua própria existência. O julgamento dos outros é instável, volátil, como areia movediça. A apoiar sua vida sobre ele é construir uma casa sobre terreno frágil. Cedo ou tarde ela desmorona. E há um detalhe ainda mais perturbador. Muitas vezes você teme julgamentos que sequer existem. Sofre pela sombra de uma opinião que nunca foi dita, mas que você mesmo projetou em sua imaginação. Esse é o peso exagerado da opinião alheia. Não basta carregá-la quando é real. Você ainda a multiplica quando é apenas fantasma. Quem se alimenta do aplauso dos outros, morrerá de fome quando o silêncio chegar. Troque a pergunta que guia suas escolhas. Em vez de se perguntar: o que pensarão de mim? Questione: isso está alinhado com a minha razão e virtude? Essa mudança simples desloca sua vida do palco para dentro de si. Você deixa de ser um ator dependente da plateia e se torna autor da sua própria história. Enquanto viver pela opinião dos outros, você nunca viverá de fato. Mas no instante em que perceber que a única aprovação necessária é a da sua própria consciência, o fardo cairá dos ombros. E nesse silêncio, tão temido por quem busca aplausos, você encontrará uma liberdade que nenhum julgamento poderá arrancar. Ensinamento número 4. A ilusão do sofrimento eterno. Você sofre porque acredita que sua dor é infinita. Mas o estoicismo nos alerta: nada é permanente. Nem a alegria que hoje aquece sua alma, nem a tristeza que parece insuportável, nem sequer a própria vida que pulsa em você agora. Tudo é fluxo, tudo é passagem. O erro está em acreditar que o presente doloroso é uma prisão sem saída. Quando a dor se instala,
Sua mente cria uma ilusão de eternidade. Ela sussurra que nunca passará, que esse peso será sempre o mesmo, que você está condenado a viver sob essa sombra. Mas essa voz mente. A dor, como todas as coisas, tem início, meio e fim. Ela só se torna eterna quando você a prolonga artificialmente em sua mente, revivendo-a todos os dias, como quem insiste em manter aberta uma ferida que já poderia cicatrizar. Os estoicos entendiam que o sofrimento não é apenas o que acontece a nós, mas aquilo que decidimos alimentar dentro de nós. Quando você revive constantemente a sua dor, dá a ela uma vida que ela não teria por si mesma. É como regar uma planta que, sem a sua atenção, naturalmente murcharia. E aqui está a revelação. O que parece eterno, na verdade, é apenas um instante repetido inúmeras vezes. O tempo dissolve tudo. O problema é que você insiste em segurar o que deveria ser deixado ir. A dor tem início, meio e fim. Só se torna eterna quando você a revive todos os dias em sua mente. Quando sentir a dor crescendo, não a transforme em sentença de prisão. Repita a si mesmo: isso é apenas um instante. Assim como veio, passará. Esse simples exercício não elimina a dor, mas a devolve ao seu lugar de origem, um acontecimento passageiro, não uma condenação eterna. Ao fazer isso, você recupera a perspectiva que a mente perdida no sofrimento insiste em negar. Enquanto acreditar que sua dor é infinita, ela o dominará. Mas quando enxergar que tudo o que existe é transitório, perceberá que até a ferida mais profunda tem seu fim. Nada dura para sempre, nem a alegria que nos embriaga, nem a tristeza que nos paralisa. O tempo, implacável e justo, leva tudo consigo. E é nesse fluxo inevitável que você pode encontrar a sua libertação. Enquanto viver pela opinião dos outros, você nunca viverá de fato. Mas no instante em que perceber que a única aprovação necessária é a da sua própria consciência, o fardo cairá dos ombros. E nesse silêncio, tão temido por quem busca aplausos, você encontrará uma liberdade que nenhum julgamento poderá arrancar. Você sofre porque vive cercado por ilusões. A ilusão de que o mundo cumprirá suas expectativas. A ilusão de que o transitório pode ser possuído para sempre. A ilusão de que sua identidade depende do olhar dos outros. E a ilusão de que sua dor é eterna. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas revela que o sofrimento se multiplica quando nossa visão da realidade está distorcida. É como olhar para o mundo através de um vidro embaçado. Tudo parece mais pesado, mais hostil, mais escuro do que realmente é. Libertar-se não significa eliminar a dor, mas enxergá-la pelo que ela é: passageira, inevitável em certos momentos, mas nunca invencível. A vida nunca foi contra você. Ela simplesmente segue seu curso, indiferente às nossas exigências. O verdadeiro inimigo, na maioria das vezes, não é a realidade. É a forma como você a interpreta. Os estoicos nos ensinam que clarear a visão é quebrar as correntes invisíveis do sofrimento. E nesse instante, você descobre que não precisava lutar contra o mundo. Precisava apenas ajustar os olhos. E se a chave da sua liberdade não estivesse em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você o enxerga? Se essa reflexão ecoou em você, não deixe que ela se perca. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui, cada ensinamento é um convite a olhar para dentro. Porque quando a mente desperta, até a dor se torna um mestre e não mais um carrasco. Cada reflexão que você encontra aqui é uma oportunidade de quebrar mais uma ilusão, de soltar mais uma corrente invisível que mantém o sofrimento vivo dentro de você. Lembre-se, quanto mais você fortalece a sua consciência, menos espaço o sofrimento terá para governar sua mente.
Cada novo vídeo pode ser o ponto de virada de um pensamento, de uma percepção, talvez até de toda a sua vida. Não adie, porque o mundo continuará o mesmo, mas a forma como você o enxerga pode mudar completamente, e essa mudança começa dentro de você. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.